Peraí, antes de você tomar seu assento, vamos já entrar na palavra de Deus, amém? Deixa eu só me ajeitar aqui. Vai abrindo sua Bíblia comigo em Romanos 8. Som. Glória a Deus. Romanos 8. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Romanos capítulo 8, eu vou ler o verso 1 e o verso 37, tá bom? Vamos lá, Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Glória a Deus. Será que está mesmo? Vamos continuar agora, olha. Versículo 1 ainda. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E agora? Será que todos nós estamos em Cristo Jesus de verdade? Essa é a pergunta, vai pensando aí, ó. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Pai, eu te dou graças por esta manhã maravilhosa, em que nós temos mais uma vez o privilégio de estar diante da palavra, Deus. Senhor, como a palavra é linda, como a palavra é perfeita, como a palavra não erra, Deus, e tudo aquilo que está escrito se cumpre. Por isso, nesta manhã, Pai, eu te peço, nos dê, Pai, a sabedoria necessária para entender, Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eu te peço, Pai, que o Senhor use deste altar, use, Pai, dos meios de comunicação, alcança, Pai, as vidas que estão em todo canto, Pai, buscando a te encontrar. Eu peço, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações e nos dê, Pai, a certeza de que nós entramos aqui de um jeito, mas vamos sair daqui renovados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento? Gente, parece um sonho isso, né? A gente poder voltar à casa de Deus, né? Que delícia. Que maravilha. Eu daqui olhar e ver todos vocês assim, né? São pessoas que estão assim como eu, sedentos, né? A gente passou um tempo, né? Longe da palavra e de repente a gente fala, meu Deus, a gente tem a palavra pelo celular, mas nada como essa comunhão com os irmãos, né? Isso é maravilhoso. Então, a gente não pode perder tempo. A gente precisa então começar a tomar posse. Se Deus está nos dando mais essa chance. Eu não sei como você vê isso, mas eu vejo como mais uma oportunidade de Deus para que nós venhamos a nos consertar. Amém, queridos? Porque os dias são maus, a gente sabe que as coisas têm acontecido, a gente sabe que Jesus está às portas, né? Muitas coisas ainda vão acontecer, mas nós temos que nos segurar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é poderoso, aquilo que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Isso é maravilhoso, né? Então, lendo esse texto, eu comecei a meditar, e essa é a pergunta que fica, né? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a gente então pega isso e lê esse texto, eu e você que está em casa, a gente lê um texto desse e fala, glória a Deus, que eu estou em Cristo Jesus, né? Mas o que é estar em Cristo? Será que a gente um dia levantar a mão e falar, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador? Esse é o primeiro passo, mas aí começa então a nossa luta diária. Sim ou não? Quem aqui já é convertido há um certo tempo, né? No primeiro ano de conversão, tudo é lindo, é maravilhoso, mas depois vem as lutas, né? Começam a vir as lutas. E nas lutas é que a gente mostra qual é o nosso grau de conversão, porque a conversão ela é um estágio que nós vamos crescendo a cada dia, né? Quando você se converteu, era uma coisa, você estava assim mais crente do que todo mundo, mas você estava no primeiro amor. É aquele tempo quando você só olha para Deus e não vê mais nada ao teu redor. Só que isso vai ficando e a gente vai crescendo. E a gente vai então começando a ter novos pensamentos, novas mentalidades, né? Então aqui a palavra de Deus fala, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu sinto isso pela experiência que eu tenho, né, de caminhar com Jesus. No começo da minha conversão, né, eu temia fazer muitas coisas só porque me falavam que não podia fazer.
Só que nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Quem entende isso? Amém? Então não se trata de poder ou não poder, fazer ou não fazer. Se trata de ouvir ou não ouvir a voz daquele que habita em ti, né? Então, muitas vezes a gente começa a perceber que o Espírito Santo nos dá essa liberdade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí eu começo a entender o que Paulo quis dizer quando ele falava assim: olha, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, o que Paulo dizia é o que nós temos que viver também. Nós temos que viver uma vida onde eu posso fazer tudo. Eu sou livre para fazer tudo. Nenhuma condenação há, desde que eu esteja em Cristo Jesus. Amém? Então aqui, mais uma vez, né, a palavra se garante. Então ela fala: quem é que está em Cristo Jesus? Então é o que eu estou falando para vocês, né? É ir na igreja receber Jesus, isso é o primeiro passo, mas estar em Cristo Jesus é o que a Bíblia revela aqui. Muito obrigado, filho. Né? Estar em Cristo Jesus, o que a Bíblia me diz, olha, é não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então aí eu começo a ver quando Jesus falou: eu sou a porta estreita, né? E tem gente que não entende a palavra e fala: a porta estreita é a roupa que você usa, é as coisas que você come. Isso não é porta estreita. A porta estreita é você entender que agora Jesus faz parte da tua vida. E que agora Ele, o Espírito Santo de Deus, te confronta a respeito das coisas que você faz no dia a dia. E assim, então, a gente começa a mudar de atitudes. A gente começa a ser policiado, porque nós temos a presença de Deus. Amém, queridos? Aleluia, né? Quem aqui já percebeu isso? Quem aqui antes, no começo da sua conversão, do seu caminhar com Jesus, você fazia coisas que hoje você não faz mais? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que você está ouvindo a voz daquele que habita em ti. Amém? Então, quando isso passa a ser uma verdade nas nossas vidas, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Amém? Eu sou livre, mas essa liberdade, né? Essa liberdade está condicionada à vontade de Deus na minha vida. Eu vou num casamento. Amém, queridos? Você, nós estamos numa festa de casamento e lá está servindo de tudo. E eu posso comer de tudo, eu posso beber de tudo. Lá tem bebida alcoólica, eu posso beber. Só que não convém. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu posso beber, mas o Espírito que habita em mim me incomoda e fala: se alguém vê você bebendo, a pessoa não vai entender e vai falar: ó, pastor beberrão. Quem está entendendo? Amém, queridos? Então por isso, por essas coisas, a gente começa a se policiar. Eu não preciso beber. Quem está entendendo? Eu não preciso, né? Só foi o tempo que eu dependia da bebida. Hoje eu não dependo mais, porque o Senhor me libertou. Aleluia. Então eu vejo histórias, né? Quantas pessoas que viviam à base de dependência química e não precisam mais hoje, porque Jesus te libertou. Amém? Então, para quem teve qualquer tipo de vício, de dependência, você sabe que aquilo te dominava. Mas agora não domina mais, porque o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, né? Mas eu quero mudar então para uma outra área que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Todos nós, na vida, nós passamos por momentos assim que nós não gostaríamos de passar, sim ou não? Como é difícil, né? A gente passa por momentos terríveis e muitas vezes a gente se pergunta: Deus, o que está acontecendo, né? Por que eu estou passando por isso? Não é verdade? O que está acontecendo na minha vida? São momentos, nós somos levados, né? Nós não gostaríamos de passar por isso, mas somos levados a passar por momentos assim. Momentos difíceis, momentos que não são bons de se passar, de se conviver. Né? De repente, por algum motivo, você é vítima de um assalto. Né? E você fala: meu Deus do céu, que coisa terrível, que estresse, né? Que medo. Então, nós somos vítimas de assaltos, somos envolvidos em acidentes. Né? Quantas vezes um servo de Deus é envolvido num acidente? Somos participantes de processos de demissão. Né? Você está bem, está empregado, de repente vem a carta de demissão e você é demitido. E você começa a pensar: Deus, por quê? O que está acontecendo? Né? E a gente fica sem chão, sem entender o que está acontecendo. Nós somos vítimas de enfermidades. Você está tudo bem, de repente você está enfermo. De repente você está à espera de um milagre de Deus. É uma doença pior do que aquela que você imaginou. E você depende mais do que nunca de Deus.
Então são situações que nos levam por caminhos que nós não gostaríamos de estar, né? São crises de relacionamentos. Quantas pessoas, né, começam a caminhar com Jesus e quando chega em casa, a casa vira um inferno, vira uma guerra. Crises de relacionamentos. Por que isso está acontecendo? Né? Dificuldade financeira. Não é verdade? Você fala, meu Deus, o que é isso, né? E finalmente, né, a gente é envolvido em processos de mortes, né? Pessoas morrem. Pessoas que fazem parte da nossa vida, pessoas que fazem parte dos nossos sonhos, vêm a óbito. Então a gente fica perdido e fica tentando entender o que está acontecendo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a palavra de Deus me diz em 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Diz assim, olha, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Amém? É a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então é fácil dar graças a Deus quando a gente está bem. É maravilhoso. Mas e quando tudo está dando errado? Né? Então quem aqui realmente está em Cristo Jesus? Essa é a pergunta, né? Quem que está em Cristo Jesus? Eu estou, mas está dando tudo errado e você está murmurando, você está reclamando de tudo. Você não está dando graças a Deus. Afinal, é mais do que justo. Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Então nós precisamos tomar posse da palavra, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então perceba que na Bíblia, em tudo dai graças, todas as coisas, né? Todas essas coisas, olha aqui, está falando aqui, mas versículo 37, né? De Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Que todas as coisas são essas? Não é? Perceba que a Bíblia generaliza esse nicho de problemas. São muitos problemas que acontecem, mas em todas as coisas, ele está dizendo, né? Nós somos mais do que vencedores. Mas em tudo, tudo o que? Tudo, absolutamente tudo, dai graças. Amém? Então aí a gente começa a ver o quanto que a gente tem que aprender de Deus, né? Porque, fala a verdade para mim. Como é difícil você se calar quando você está com a razão? Sim ou não? Quando a gente entra num processo, numa discussão, alguma coisa assim, a gente quer provar a nossa razão de todo jeito. E daí vem então as brigas, daí vem as guerras, né? Porque todo mundo quer provar a sua razão. Se você pegar uma corda, né, e segurar numa ponta e o outro segurar na outra ponta, qual ponta está certa? Não tem o certo, não tem o meio termo. Os dois estão certos porque cada um está olhando da sua posição, né? Eu estou olhando do meu ponto de vista. Então como é difícil, mais uma vez eu te falo, como é difícil a gente ser injustiçado, né? Quem aqui já foi injustiçado? Meu Deus, como é difícil ser injustiçado. Como é difícil você olhar para aquela situação e você saber que você está certo, mas estão provando que você está errado. Aí você tem que se calar. Será que você se cala? Né? Eu já não me calei muitas vezes. Só que é que nem eu estava falando, é um processo que nós estamos caminhando e crescendo e aprendendo com Deus. Quem está entendendo? Amém? Então, muitas vezes eu já não me calei. Muitas vezes eu quis provar a minha razão. Muitas vezes eu me levantei na carne, porque é na carne. Isso aqui não é espírito, é na carne. Amém? Eu me levantei na carne para tentar provar que eu estava certo. Então hoje eu vejo que nada disso é necessário. Não é necessário a mim e a você queremos provar nada, porque maior que está em nós do que está no mundo. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Ele vai mostrar tudo na hora certa. Amém, queridos? O que cabe a mim e a você é crer na palavra. O que cabe a mim e a você é crer que Jesus é perfeito em todas as coisas. Amém? Pastor, a minha vida está de ponta cabeça, não sei o que eu faço. Ora, busca o Senhor, creia, tão somente creia. E para de chorar, para de murmurar e começa a dar graças a Deus. Senhor, graças a Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas em tudo Deus tem um propósito. Amém? E esse é o tema de hoje, em tudo dai graças, né? Como que eu vou dar graças? Só se eu souber que Deus tem um propósito em todas as coisas. Tem coisas que você não vai entender nunca. Tem coisas que você não vai entender. Ninguém entende tudo, porque nós não fomos programados por Deus para entender as coisas. Nós somos programados para acreditar.
Amém? Isso é viver pela fé. Isso é viver crendo que Ele é poderoso, Ele não falha. Amém? Por mais que doa, por mais que essa decisão de Deus traga dor ao teu coração, nós precisamos entender que sempre há um propósito maior do que o nosso, né? O nosso propósito de vida é muito pequeno. O nosso propósito de vida é viver em torno das nossas realizações, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Mas Deus tem um projeto muito maior sobre a minha e a tua vida. Amém, queridos? Talvez a gente não tenha entendido ainda, a gente não tenha enxergado, mas quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu sabendo até onde nós poderíamos alcançar. Amém, querido? Ele sabe mais do que você o potencial que você tem. Só que existe processo. Existem processos. E nós precisamos passar pelos processos, porque nós temos que olhar para Jesus, não é? Olhar para Jesus. Se eu estou na igreja e me espelho em homens, eu estou me espelhando em gente errada. Eu tenho que estar na igreja e me espelhar em Jesus. Os homens falham, mas Jesus é perfeito. Amém, queridos? Eu estou na igreja, o irmão está pisando na bola, mas o irmão não vai me salvar. Quem me salvou foi Jesus Cristo. Amém? Então é só entender que Jesus, quem foi Jesus? Quem foi Jesus? Quem é Jesus? Quem foi Jesus quando veio ao mundo? Ele foi homem. Amém? Ele foi um Deus encarnado em homem, um Deus que nasceu de mulher para sentir as nossas dores, as nossas necessidades, para sentir as nossas aflições. Ele foi um homem Deus, um Deus homem. Amém, queridos? A única prova de que Jesus é Jesus é a ressurreição dele. Só ele ressuscitou ao terceiro dia. Só ele venceu a morte. Só ele vive e reina para todos sempre. Amém? Então esse Jesus que tinha todo o poder no céu e na terra. Pensa comigo. Pensa comigo. Provar que você está certo quando estão querendo provar que você está errado. Sem armas é difícil. Mas se você estiver armado, hã? E se você estiver armado, né? Estão falando que você está errado e você está certo, você ainda está armado. Imagina Jesus sendo dono de todo o poder, de todo o poder. E esse Jesus veio ao mundo para ser humilhado. Ele foi humilhado, ele foi envergonhado. Amém, queridos? Ele passou por situações que eu não aguentaria, você não aguentaria. Afinal, eu sei o poder que habita em mim. Amém? Mas ele preferiu ser ovelha. A gente sabe que ele é o leão da tribo de Judá, mas o leão se veste de ovelha e vem ao mundo para mostrar a todos nós, né, como nos comportar em momentos difíceis. Amém? Então eu vejo um Jesus que estava orando, né, e na dor do homem, no medo do homem, no desespero do homem, ele soa gotas de sangue, ele pede: Pai, se possível passe de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo eu vejo um Jesus que lembra que em tudo há um propósito, e ele fala: mas que seja feito a tua vontade. Aleluia. Que maravilha. E aí vem um problema para mim e para você que é tão pequeno comparado ao que Jesus suportou, e a gente não consegue suportar. E a gente já quer chutar o balde, desistir e parar com tudo. Amém, igreja? Mas nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para te falar que Ele foi ovelha. E nós somos ovelhas do pasto do Senhor. Amém? Nós não podemos ser lobos em peles de ovelhas. Eu não posso ser um cristão, né, pagar de bom moço, mas por dentro ter um coração de lobo devorador. Porque Deus mostra todas as coisas. Amém? A gente engana uma vez, duas, mas Deus Ele mostra quem é quem, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos. Então, ninguém pensa que vai enganar todo mundo para sempre. Amém, igreja? A gente tem que entender que uma hora a casa cai. Uma hora Jesus vai mostrar quem é quem, né? Então você vê quantos escândalos acontecem por aí, no meio evangélico, no meio católico, no meio gospel, né? Dizendo assim. Por que acontecem tantos escândalos? Porque as pessoas esquecem que existe um Deus que está de olho em tudo, está vendo tudo. Amém? Então nós temos que ser ovelhas, né? Se você era, né, uma pessoa explosiva, se você era uma pessoa que não levava desaforo para casa, agora você sabe que você mudou. Você não é mais assim. Posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus, eu posso ouvir um amém?
Por que você não é mais assim? Porque você está entendendo, você deu espaço para o Espírito Santo de Deus. E Ele agora começa a mudar os teus conceitos. Você não é mais lobo, agora você passa a ser ovelha. Amém? E ovelha segue os passos do pastor, o bom pastor, o Senhor Jesus. Amém, queridos? Mas olha só, Jesus, em Lucas 4, 28 a 30, eu quero que você sinta o que eu senti meditando essa palavra. Eu senti uma revolta tão grande, lendo isso. Falei, meu Deus do céu, como é que o Senhor pôde suportar tal coisa? Né? Olha aí, Lucas 4, 28 ao 30. Então Jesus estava lá na sinagoga pregando o quê? O reino de Deus. Amém? Qual é o pecado de pregar o reino de Deus? Nenhum. Qual é o erro em pregar o reino de Deus? Nenhum. Mas Jesus estava sendo visto, né, como uma pessoa errada naquele lugar. Então olha só. E todos na sinagoga. Onde? Na sinagoga. Todos na igreja. Então Jesus estava na igreja pregando o reino de Deus. Mas os irmãos da igreja, né, e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levando-o, o expulsaram da cidade. Então, eles ficaram tão irados com Jesus, que arrancaram Jesus da sinagoga, tiraram Jesus da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Olha isso. Imagina você sendo Deus, né? Você sendo o leão, mas você estava na pele da ovelha. Amém, queridos? Do cordeiro. E você então está sabendo tudo que está passando no coração daqueles homens. Aqueles homens, você está falando da verdade, você está falando do reino de Deus, você está falando do amor de Deus, e aquelas pessoas estão te tirando para te levar para o alto de um monte para te matar ali. Imagina você sendo Deus com o poder que você tem, né? E eu vejo que Jesus aqui, versículo 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém, queridos? Então eu não vejo um Jesus aqui revidando, um Jesus aqui mostrando quem ele era. Eu vou mostrar quem eu sou. Não, ele simplesmente abaixa a cabeça e sai de cena. Aleluia. Amém? Quantas vezes, queridos, você podia já ter ganho tanto com Deus, se você tivesse entendido o poder de sair de cena, o poder de se calar, o poder de deixar a pessoa pensar que ela está certa. Amém? Quantas vezes, né? E nós hoje enxergamos isso. Você não enxergava na hora, mas hoje você enxerga. Então hoje você sabe exatamente, né, o que é ser, né, uma pessoa que não carrega condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Estar em Cristo Jesus é simplesmente confiar nele. Amém? E obedecer aquilo que ele quer. Eu não sei você, se eu fosse Jesus aqui, eu ia fazer assim, mandar um raio na cabeça de cada um. Né? E eu vou mostrar para vocês com o que vocês estão mexendo. Mas não, Jesus não, ele abaixa a cabeça e se retira dali. Amém? Imagina que ele tinha sentimentos, Jesus tinha sentimentos, tanto é que ele chora. Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele vê a dor da família, ele ia ressuscitar Lázaro. Sim ou não? Ele foi lá para quê? Para ressuscitar Lázaro. Ele sabia que Lázaro estava morto por pouco tempo, daqui a pouco ele ia sair vivo. Mas ele olha para Marta, Maria, ele olha para a família, vê a família chorando, e a Bíblia diz, Jesus chorou. Amém? Então, eu estou te falando de um Jesus que ao mesmo tempo que é Deus, ele estava nas minhas e nas suas limitações. Ele passou pelos mesmos tormentos, pelas dores que nós julgamos passar também, né? A gente não passou nem metade do que ele passou, mas ele também passou. E ele mostra, né, que nós temos que ser ovelhas. Amém? Tem ovelha aqui? Tem? Amém, glória a Deus. Como que você faz assim? Como que uma ovelha faz quando leva um calote de alguém? Como que uma ovelha faz? É difícil, né? Não é fácil ser ovelha não, gente. Não é fácil ser ovelha. Amém? Como que uma ovelha faz quando descobre que está sendo traído por alguém? Não é fácil. Por isso que eu falo, a gente tem que aprender muito com Jesus. Olha aqui em Marcos 15, do 30 ao 32. Aqui Jesus está na cruz. Essa é a pior parte para mim. Meu Deus, eu não sei como que a gente ainda pode se achar tanto, né? A gente acha que eu sou, eu faço, eu aconteço. Olha o que Jesus fez.
Mateus 15, 30. Então Jesus está na cruz. Marcos, desculpa, é Marcos. Isso. Então Jesus está na cruz crucificado. O que tinha do lado direito dele? Um ladrão. O que tinha do lado esquerdo dele? Outro ladrão. E Jesus está ali no meio dos dois ladrões. Ele foi crucificado injustamente. Ele não devia nada para ninguém, ele não fez nada de errado. Mas havia um propósito em tudo isso. Amém? E Jesus está lá crucificado. Imagina a dor que ele estava no ápice da sua dor. A Bíblia diz, não, alguns estudos dizem que Jesus, ele não conseguia respirar, porque aquela cruz era maior do que ele, né? Então, ele não conseguia ficar em pé. Quando ele ficava em pé, as pernas amoleciam, né? Que estava pregado, então ele abaixava. E cada vez que ele abaixava, farpas de madeira entravam nas suas costas. Está entendendo? Ele tinha que abaixar, e quando ele abaixava, ele flexionava o pulmão, e ele não conseguia respirar. Então ele tinha que fazer força com as pernas, uma força que ele já não estava tendo mais, para poder receber mais um fôlego de ar. E foram horas assim, ele abaixava, aquelas farpas entravam em suas costas, ele se levantava, respirava, e ele abaixava, e o sangue dele escorrendo. Então Jesus, nessa hora, nesse momento, ele ouve as pessoas dizendo, olha, Marcos 15, 30. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Tipo assim, você não é o cara, você não é Deus. Se você é Deus, o que você está fazendo aí na cruz? Né? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Olha isso, gente. Olha isso. E o Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que o vejamos e acreditamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então, olha só o que o diabo faz, né? Se você é filho de Deus, né, faz tal coisa. Se você faz tal coisa. Então assim, o diabo tentou Jesus no deserto. Não foi? Se você é filho de Deus, se joga daqui de cima, porque a Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem para que você não tropece com teu pé em pedra e mal algum te aconteça. Então, se você é filho de Deus, faz essa pedra se transformar em pão. Então o diabo, ele vive jogando na tua cara. Se você é filho de Deus, por que você está nessa situação? Se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, por que você está desempregado? Amém? Essa é a estratégia burra do diabo. Só que nós provamos que a gente não conhece a palavra, porque a gente cai no laço do diabo. Eu vou mostrar que Deus é Deus. Então Jesus aqui, ele teve tudo, né? Olha, se você mesmo, né, você salvou os outros, salva você mesmo, né? Aí eu vou acreditar em você. Então, Jesus, se ele estivesse olhando somente para aquele momento, ele ia falar assim, ó que legal. E é isso que a gente faz muitas vezes. A gente negocia a vontade de Deus com a nossa vontade, porque a gente acha que é melhor a nossa vontade. E Jesus ali podia ter olhado e falado, Deus, o senhor está vendo, eu vou descer daqui, mas todo mundo aqui vai se converter. Mas o que Deus almejava não era todo mundo ali, Deus almejava todo mundo, de todo mundo. Amém? Do mundo todo. Ele olhava para mim e para você. E por isso então Jesus teve que suportar. Por isso ele foi até a última gota de sangue. Por isso ele foi até o último suspiro. Por isso Jesus não entendeu nada quando, carregando o meu seu pecado do alto da cruz, ele vê que Deus virou o rosto, não olhava mais para ele. E por isso Jesus grita do alto da cruz, Pai, por que me desamparaste? Tipo assim, Deus, eu não fiz nada contra a tua vontade. Por que o Senhor desviou o seu rosto de mim? Por que o Senhor se desligou de mim nesse momento? Porque Deus ama o mundo, mas abomina o pecado. Amém? Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E quando o pecado estava sobre as costas de Jesus, Deus não conseguiu olhar para Jesus, porque ele estava levando o meu e o seu pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando? E por esse ato de Cristo, você pode vir em Romanos 8, versículo 1, e viver o que está escrito lá. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Por que não tem condenação? Porque ele já levou sobre si as nossas dores,
pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém, queridos? Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então aqui a gente vê que ele estava sendo injuriado, envergonhado, estavam zombando dele. Só que ele estava guardando tudo dentro dele. Ele não queria provar nada para aquelas pessoas. Ele queria provar alguma coisa para Deus. Amém? Então aqui eu quero que você, em nome de Jesus, comece a receber essa mensagem. Você não precisa viver querendo provar nada para ninguém. Prova para Deus quem você é. E deixa que Ele cuida do resto. Prova para Deus que você é honesto. E deixa que Ele cuida do resto. Amém, queridos? Prova para Deus, é para Deus. Não se preocupa não. O que vão falar de mim? Se você provar para Deus, só vão falar coisas boas de você. Porque Deus vai ser o seu juiz. Deus vai ser o seu porta-voz. Deus vai ser o seu advogado. Amém? Faça o bem. Faça o bem. Viva como se Jesus andasse ao teu lado 24 horas por dia. E é assim que funciona. A gente só peca porque a gente esquece disso, né? A Bíblia fala, quem é de Deus não peca. E não peca. Se eu sou de Deus e lembro que Ele habita em mim, lembro que Ele está comigo 24 horas por dia, eu não vou ter coragem de pecar. Amém, queridos? Quem está entendendo? Na hora de pecar eu vou falar, nossa, que vergonha, Jesus está vendo tudo. Então é isso que nós precisamos entender, cair nessa mentalidade, nessa concepção. Né? O que você faria aqui se você fosse Jesus, pregado na cruz, vendo todo mundo zombando de você? O que você faria? Olha, perceba que a gente sempre tem um argumento, né, que convence, né? Ó Deus, eu vou fazer isso, mas você vai ver, essas pessoas vão se converter. Mas Deus não está interessado no que você acha, Ele está interessado no propósito dEle. Sobre a tua vida existe um propósito maior do que aquilo que você imagina. Amém, igreja? É assim que funciona, né? É assim que a igreja tem que ser, é assim que nós temos que ser. O leão da tribo de Judá se fez cordeiro, então nós temos que ser cordeiros, nós temos que ser mansos. É a mansidão, a temperança, o domínio próprio. São coisas que a gente não pode negociar, a gente tem que buscar todo o tempo. Então diga isso com você mesmo, Deus tem um propósito na minha vida. Amém? Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele sabe exatamente qual é o limite que nós suportamos, né? A Bíblia fala que não existe uma provação maior do que você possa suportar. E quando a provação for muito grande, a Bíblia diz que o próprio Deus te dá uma porta de escape. Amém? E você já deve ter vivido isso. Você sabe exatamente o que a Bíblia está dizendo. Então nós precisamos entender que em tudo dar graças, é verdadeiro isso aí, em tudo dar graças. Eu não sei porquê, mas dá graças a Deus. Eu já falei que eu tive um emprego bom numa empresa multinacional. E um dia eu fui envolvido num processo de demissão. Eu não dava motivo algum. Eu estava firme com Deus. Eu já era fiel, dizimista, ofertante. Eu estava firme, eu não faltava em nenhum culto. Estava firme. Amém? E de repente veio essa notícia, ó, você está excedente na fábrica. Né? Eu já falei. Eu não entendi nada na hora, porque eu tinha uma família, tinha filhas pequenas. Hoje já estão casadas, para a glória do Senhor, amém? Hoje meu neto já está a caminho, daqui a um mês vai nascer o Noah. Glória a Deus, eu estou muito feliz. Então, eu não entendi nada na época. E como você, eu também, eu queria respostas. E eu fui até a igreja, eu lembro como se fosse hoje, eu entrei, eu tinha chave porque eu era do som. Eu entrei na igreja, aí no Centreville, entrei na igreja, tranquei a porta e falei, Deus, eu só saio daqui agora quando eu entender o que está acontecendo. Amém, igreja? Ali eu chorei, eu dobrei o joelho no altar, eu chorei. E de repente eu senti, eu ouvi a voz doce do Senhor falando, por que você está chorando, filho? Ah, Deus, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho uma família para cuidar. E eu senti Deus falando para mim, o teu amanhã está nas minhas mãos. Amém, igreja? E de lá para cá, eu não tinha percepção, eu não sabia qual era o propósito de Deus, mas esse era o propósito de Deus. Deus me tirou de um lugar limitado para me colocar num lugar ilimitado. Amém? Deus sabe que jamais eu estaria à frente de uma obra se eu estivesse ainda trabalhando naquela empresa. Amém, igreja? Quem está entendendo o que eu estou falando?
Deus sabe que vidas não conheceriam Jesus se Deus não tivesse me tirado e me colocado no meio da obra. Então não sei o que você tem passado, mas eu sei que Deus tem um propósito na tua vida. Amém, igreja? Você não tem que reclamar e murmurar, você tem que falar: Deus, me mostra qual é o propósito. Deus, me enxerta no meio do teu propósito. Eu tenho que viver o teu propósito. Aleluia. É assim que funciona, queridos. É assim que funciona. Deus, Ele é provedor. Ele é provedor. Ele só precisa que você creia nele. Deixa Ele agir. Para de agir por tua conta. Para de agir do teu jeito. Fala: Senhor, eu não sei revidar. Faz o Senhor a tua vontade se cumprir. Amém? Eu quero que você veja um vídeo aqui que viralizou essa semana. Viralizou esse vídeo. Você já deve até ter visto, mas veja de novo. Ô Elton, você pode apagar todas as luzes para mim, por favor? E vê o som também, se está bom. Dá uma olhada nesse vídeo e perceba os detalhes. Esse foi um vídeo dos mais impressionantes que eu vi essa semana. E é justamente o que a palavra está nos mostrando. Nós temos alguns personagens nessa história, nesse vídeo que eu quero compartilhar. A polícia que está ali, o motoboy que chegou para fazer a entrega do alimento. Nós temos o rapaz que está lavando o carro. E nós temos um pai com uma criança que está recolhendo alimento no lixo. Essa história é extraordinária e vai falar forte ao teu coração. Lá vem o pai com a criança, eles estão com fome e vão começar a buscar alimento no lixo. E agora vem o motoboy. Saiu para trabalhar, para enfrentar, para matar um leão por dia, na expectativa de vencer, e é parado pela polícia. A polícia começa a pedir a ele a documentação da moto e tem algum problema ali com a documentação da moto, e ele começa a explicar que ele vai entregar o alimento naquela casa, e o policial está irredutível, não quer saber as explicações dele. Ele está falando com o policial: eu sou trabalhador, vou entregar o alimento, e o policial não quer saber, ele se desespera, porque é a única coisa que ele tem para levar o alimento para casa. E quando ele vai saindo com a moto confiscada, ele toma um banho de água suja. Ele já tinha perdido a moto e agora ele toma um banho de água suja. Dá para ele ficar muito bravo, muito desesperado. Tá tudo dando errado para um motoboy. Ele fica conversando ali com o cara do carro, diz: deixa para lá, tudo molhado. Quando ele chega na casa para fazer a entrega, não sei porquê, a mulher rejeita a entrega e diz: olha, eu não vou pagar. Não quero saber, vai embora, não vou pagar. Ele fica desesperado. Perdeu a moto, tomou um banho com água suja e agora ele vai ter que pagar a refeição do próprio bolso. E agora vem o pai da criança, que está com fome, recolhendo comida do lixo. O pai da criança vai lá falar com ele, pedir um pouco de alimento, pedir uma ajuda. Mas ele está muito chateado, o motoboy. Sai daqui, eu não quero saber dos teus problemas, eu não tenho nada a ver com a tua vida. Eu não posso te ajudar, não. E o pai da criança que está com fome fica ali desesperado. Mas então o motoboy começa a ter uma visão espiritual de tudo aquilo de ruim que está acontecendo. Olha como ele olha para o céu e se ajoelha ali. Ele está começando a mudar a percepção dele. E ele vê a situação do pai e a situação da criança. E a atitude espiritual dele começa a mudar tudo, todo o cenário. Então ele pega o alimento que ele vai ter que pagar do próprio bolso e entrega para o pai que está com a criança com fome, buscando comida no lixo. Olha a atitude agora da mulher e do rapaz. A mulher se comoveu com a atitude do motoboy, se constrangeu, voltou e falou com ele: olha, me perdoa, eu vi sua atitude
e eu quero dar o dinheiro aqui do alimento, eu vou pagar pelo alimento, você não vai ter que pagar do seu bolso, não. O motoboy não está entendendo nada. Os policiais agora estão olhando também, se comovem e dizem: olha, vem cá, a gente vai quebrar o protocolo, vai quebrar a lei, e a gente vai devolver a tua moto, e devolvem a moto dele. Veja como a percepção espiritual, a atitude espiritual do motoboy mudou toda a circunstância que ele estava vivendo. Você tem que aprender que os teus problemas, as tuas tragédias, o deserto que você passa, pode ser um processo de Deus para abençoar a vida de alguém que está pior do que você. A provação e a dificuldade desse motoboy nesse dia foi o processo de Deus para matar a fome daquele pai e daquela criança. Aprenda a ter uma atitude espiritual e a tirar de tudo ruim que acontece na sua vida coisas boas para ajudar outras pessoas. A tua atitude espiritual vai mudar a circunstância que você está vivendo. Deus te abençoe. Nós temos alguns personagens. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu fiquei impressionado de ver esse vídeo, porque quantas vezes você já foi envolvido em situações semelhantes, né? E o que eu preciso dizer para você é que a nossa reação diante das coisas que acontecem vai determinar aquilo que nós vamos viver. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, né? Antes de tudo, antes de murmurar, antes de reclamar, antes de perder a paciência, simplesmente pare, faz igual o rapaz, olha para o céu, ajoelha, clama a Deus, para que Ele te faça entender o que está acontecendo. Amém? Existe um propósito maior aqui. Deus queria que aquele pai encontrasse o alimento para aquele filho. Amém, queridos? Mas envolveu todo um processo. Eu não sei se você teve essa percepção. Depois eu vou colocar, para quem está em casa e não viu o vídeo, eu vou dar um jeito de colocar depois. O Elton vai colocar para nós depois, né, na gravação lá no YouTube. Assim, existe uma guerra espiritual, nós nunca estamos sozinhos. Você precisa entender que esse motoboy não estava sozinho. Amém, queridos? É igual quando o profeta ora e fala: Senhor, abre os olhos desse menino para que ele veja. Ele viu exército, carros de fogo, exército de anjos. Então, queridos, nós estamos sempre cercados. Eu vi ali o trabalhar de Deus, enquanto um anjo foi lá e arrancou a mulher lá de dentro, falou: vem aqui ver o que está acontecendo. O outro anjo tocou no guarda, o outro anjo tocou no homem. Amém, queridos? Então nós não somos uma peça descartável, solta no meio do mundo. Nós somos filhos de Deus, e o Senhor não te abandona. Aonde você estiver, o Senhor está vendo a tua resposta. Fala para quem está do seu lado aí: em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Carol, fala para quem está atrás de você aí, Carol. Fala para quem está atrás de você aí, em tudo dá graças. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero encerrar com Filipenses, capítulo 2, verso 4. Filipenses 2, 4. Como é bom saber que tem um Deus que não esquece de ninguém, né, queridos? Hein? Ele não esquece de você. Você não está entendendo nada, mas Ele sabe o que faz. Amém? Filipenses 2, 4 até o 11. Olha que palavra maravilhosa. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e em toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero te lembrar que quando você planta uma semente, a semente só vai germinar quando ela morre e é enterrada. Amém? A semente, quando ela está embaixo da terra, quando ela morre, e todo mundo pensa que morreu, acabou, mas é aí que começa a vida. Amém? Então, em nome de Jesus, creia, né, que tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado, tem um propósito de Deus aí que você vai descobrir em nome de Jesus. Amém? E nessa manhã nós vamos orar. Só que nessa oração, nós vamos pedir para Deus: Senhor, me faça entender qual é o teu propósito em tudo isso que eu tenho vivido. Eu ainda não entendi, por isso eu estou esperneando. Amém? Ontem vi um vídeo interessante de um pescador que encontrou eu não sei que passarinho, é tipo de uma cegonha. É um passarinho que come peixe, grandão, pássaro grandão, assim, tem um bico bem comprido e fino, que nem uma agulha. Eu não sei que pássaro é esse. Hã? Gaivota? Não, é maior, bem maior, desse tamanho assim, ó. Pelicano, acho que é um pelicano, isso. E o pelicano estava preso pelo bico, assim, olha, num galho de árvore. E de repente o pescador veio com o barco assim, parou e foi tirar, e tinha um monte de linha enrolada no bico daquele pelicano, não sei como ele estava assim. E quando o pescador foi chegar perto dele, ele fez menção de voar, esperneou e quis voar, mas aí quando ele viu um pelicano, quando ele viu que o pescador estava só querendo soltar ele, o pelicano ficou parado, gente. Eu nunca vi um negócio desse. O pescador segurou no pescocinho dele assim e foi cortando aquela linha do bico. E cortou. E quando o pescador tirou, e ele ficou parado o tempo todo. E quando o pescador tirou a linha do bico, soltou ele e falou assim: pode ir. O pelicano ficou parado assim, olhando para o pescador. Gente, que coisa mais linda. E antes de voar, o pelicano ainda bateu as asas assim no barco, olhou para o pescador, tipo agradecendo, né? Aí ele levantou um voo lindo. Então nós precisamos ser assim, a gente precisa confiar em Deus, queridos. Eu não sei o que está passando, mas para de espernear, pelo amor de Deus. Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te mostrar que tem um propósito lindo, porque em tudo Deus é perfeito. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Coloque-se em pé no seu lugar, vamos orar. Quem pode declarar assim, olha, Deus cuida de mim? Mas diga com fé, independente do que você tem vivido, do que você tem passado, você sabe que Deus cuida de você. Aleluia, glória a Deus.